Graça e paz do Senhor Yeshua, tudo bem, irmãos? Eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês sem capricho nenhum. Estou aqui de qualquer jeito, a imagem também está meio escura, mas eu queria compartilhar algo com vocês, que é um pensamento que eu estava pensando ontem à noite e hoje de manhã, que é sobre a Terra plana. E vocês podem talvez me ajudar a montar algo maior para esse entendimento da Terra plana. Eu estava aqui procurando vídeos no YouTube e achei vários vídeos de pessoas em vários lugares do mundo que estão filmando o Sol e a Lua aparecendo de dia. Assim, o Sol e a Lua sendo vistos no mesmo quadro ao mesmo tempo. E é interessante que eles têm uma câmera super potente para fazer o esquema do zoom. É a Nikon P900 e também tem a Nikon P1000, que ela é nova no mercado. Irmãos, é incrível o que essa câmera é capaz de fazer. Ela dá um zoom, parece que é mais 125, mas aquela lua que está pequenininha no céu, ela se aproxima de maneira tão grande na visão e está sendo filmado, que é uma câmera, né? Isso que é legal. E aí parece que você está vendo através de um binóculo, sabe? Através de um telescópio. Então é incrível isso. Se eu pudesse ter essa câmera, eu compraria só para fazer isso. O zoom é muito potente. Então tem a Nikon P900 e a Nikon P1000, que é a nova no mercado, é mais potente ainda. E aí algumas pessoas filmaram o Sol e a Lua e elas estão falando inglês, como que pode aparecer os dois juntos? E são vários vídeos, eu já puxei todos, são vídeos caseiros, mas são vídeos ótimos e eu pretendo fazer um estudo usando esses vídeos. Mas eu quero lançar as perguntas para vocês logo de antemão, para vocês me ajudarem. Só que tem que ser, irmãos, terraplanistas, ou seja, que tem um raciocínio lógico, tem que ser irmãos que estão de olho na palavra de Deus. Porque essas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, eu ainda não vi em nenhum outro canal. Eu não vi ninguém comentando sobre isso. Então eu acredito que se a gente usar pelo menos 10% do nosso raciocínio lógico e da nossa visão, nós vamos perceber que terra esférica, terra bola, não faz sentido nem sequer em teoria. Certo? Então eu preciso da ajuda desses irmãos que estão atentos, meditando, olhando para o céu, etc. e tal. Que estão animados com isso e veem propósito nisso. Pessoas que querem falar só de salvação, só das mesmas coisas, então o vídeo é outro. Então o negócio é o seguinte, a ciência diz que a Lua, ela não tem luz própria, que ela recebe a luz do Sol. E ela tem toda aquela explicação lá que você já conhece. Só que um ponto é interessante. Em todas essas filmagens que eu vi, até na observação que a gente possa ver, se a gente estiver atento ao céu, a gente pode ver que quando a Lua e o Sol estão sendo vistos no céu, sempre a Lua vai estar iluminada do lado que está o Sol, nunca ao contrário. Isso é um padrão. Eu não vi ainda nenhuma quebra desse padrão. Se vocês tiverem algum vídeo aí, eu vasculhei muitos após aquele vídeo que eu gravei. Eu fui atrás, fiquei surpreendido de tantas pessoas que gravaram vídeo já se fazendo essas mesmas perguntas e a maioria não eram cristãos. Aí, irmãos, de fato a gente vê que o Sol ele reflete a luz na Lua. E claro, se ilumina todo o mundo, né, até onde os nossos olhos podem ver, então faz sentido ele refletir na Lua também. E do outro lado que não está o Sol, a Lua fica meio que apagada, depende da fase, etc. e tal. Mas uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, quando o Sol se afasta de tal maneira, aonde os nossos olhos não podem ver mais o Sol, assim como acontece com a Lua, e aí fica tudo escuro porque a luz do Sol se afastou, aí chega a noite, aí chega o governo da Lua e das estrelas. E aí a gente pode ver a Lua mais acesa do que estava antes, quando era de dia. Aí você vai perceber que a Lua fica mais forte, a sua luz fica mais acesa e o Sol se afastou. Aí a ciência diz que ainda é a luz do Sol refletindo na Lua, assim como quando era de dia, e os dois estariam sendo vistos ao mesmo tempo, assim também à noite, quando o Sol se afastou, aí é a luz do Sol que estaria refletindo na Lua. Só que, irmãos, um raciocínio lógico, eu ainda não tenho isso definido. Como que o Sol estaria ainda refletindo e iluminando a Lua durante a noite, sendo que a gente está vendo que está tudo escuro? Mas a gente pode olhar que às vezes vai ter estrelas no céu e às vezes não. Elas vão estar, mas não vão estar sendo vistas por nós. Mas a Lua, na maioria das vezes, vai estar sendo vista, porque vai estar iluminada, né? Está iluminada, está acesa. Mas de onde está saindo essa luz? Do Sol? A pergunta é, como que o Sol estaria emitindo uma luz direcionada na Lua? A gente não estaria vendo
o raio de luz do Sol batendo na Lua. Será que o Sol estaria mandando uma luz oculta para iluminar a Lua? Como que estaria sendo a Lua iluminada pela luz do Sol, sendo que está tudo escuro? O pano de fundo atrás da Lua teria que estar claro também. A não ser que o Sol estivesse mandando uma luz invisível direcionada somente na Lua. Sei lá. Eu não fico satisfeito com essa questão de dizer que a Lua está sendo iluminada pela luz do Sol à noite. Não fico. De dia eu posso ver que sim, está fazendo reflexo e tal, mas à noite eu não fico satisfeito. Por exemplo, quando é lua cheia. Quando ela é lua cheia, você às vezes pode dar sorte de poder estar vendo ela de dia também. Ela vai estar cheinha. E às vezes o Sol vai estar à esquerda, às vezes o Sol vai estar à direita. Assim como em alguns períodos anteriores, o Sol estava à esquerda, o Sol estava à direita e era só uma parte dela que estava iluminada. Mas tem tempos em que o Sol vai fazer a sua mesma rotação, o seu mesmo caminho, e a Lua vai estar cheia. Então, como se explica isso? E quando ela está cheia à noite, aonde está o Sol? Aonde estaria o Sol? Se a Lua tem luz própria, faria sentido você imaginar que é uma lei que Deus colocou na Lua, então ela fica cheia e ela mingua. Mas se a Lua não tem a luz própria, e sim o Sol que reflete nela, então não faria muito sentido imaginar isso, né? Que está tudo escuro, mas o Sol está iluminando a Lua. Outra questão, lua cheia ainda. Quando é lua cheia aqui no Brasil, é lua cheia lá no Japão. Não é? São países que estão bem distantes, sabe? Um de cada lado, 12 horas certinho, 12 horas de fuso horário. E você pode perceber que quando é lua nova lá, é lua nova aqui. Ou quando for quarto minguante no Japão, é quarto minguante no Brasil. E assim com qualquer fase. Se a luz da Lua não é luz própria e sim está sendo iluminada pelo Sol, como que pode ambas as pessoas dessas duas nações estarem vendo a mesma face da Lua? E eu digo isso só como um exemplo resumido, porque não é só os brasileiros e os japoneses que podem ver a Lua ao mesmo tempo. Também outras pessoas em outras nações podem ver a Lua ao mesmo tempo, junto com o Brasil e com o Japão. Isso não é possível sempre, porque a Lua nem sempre está no mesmo lugar, mas muitas nações podem estar vendo a Lua ao mesmo tempo, tanto de dia como à noite. As nações que estão sendo iluminadas pelo Sol durante o dia podem vê-la durante o dia. As nações que estão sendo iluminadas durante a noite podem ver também. E quando também está dia e noite, a Lua pode ser vista. Mas essas nações, todas elas, jamais poderiam estar vendo a mesma face da Lua se a Lua estivesse sendo iluminada pelo Sol. Porque as nações estão em pontos diferentes. Elas estariam que estar vendo fases diferentes, já que é o Sol que ilumina. E aí tudo depende da posição do Sol, da posição da Lua e da nossa posição. Se cada um vai estar em uma posição diferente, como todas as pessoas que estariam vendo a Lua nesse momento estariam vendo a mesma face, a mesma fase? Pelo menos é o conhecimento, é um raciocínio lógico que eu tenho. Então faria sentido a Lua ter luz própria para que muitas pessoas de várias nações pudessem estar vendo a mesma fase. Vocês não concordam? No livro de Enoque, lá pelo capítulo 71, 72, Enoque 1, vai falar da lei da Lua e da lei do Sol. O anjo Uriel fala ali, explica para Enoque as leis da Lua e do Sol. É complicado de compreender, mas quando chega na parte da Lua, vai dizer assim que a Lua e o Sol eles têm os mesmos tamanhos. E que o Sol é o luzeiro maior e a Lua o menor. Isso que está escrito lá. O que fica subentendido que o Sol é o luzeiro maior, não por causa do seu tamanho, mas sim por causa da sua força de iluminação. E a Lua é o luzeiro menor, não porque é menor, mas sim por causa da sua luz, que além de precisar de receber luz do Sol, talvez teria a sua própria luz. E isso a gente pode observar com os nossos próprios olhos. O que acontece quando o Sol aparece? Tudo fica claro. E a Lua, ela fica meio que transparente. E o que acontece quando o Sol vai embora? Fica escuro e ainda que a Lua está cheia, ainda assim fica tudo escuro. Só o céu que fica um pouco mais iluminado. Entendeu?
Então, sim, faz sentido o que a gente está lendo ali no livro de Enoque. E diz que a lua recebe uma sétima porção da luz do sol. Não diz que a lua não tem luz própria. Diz que ela recebe uma sétima porção do sol. Assim eu entendo luzeiro maior e luzeiro menor. E as estrelas para ajudarem com o governo da noite, ajudarem a lua. Então, embora esses pontos sejam difíceis de serem compreendidos pelo livro de Enoque, ele pelo menos dá essas instruções para a gente. E a luz do sol, por exemplo, o sol não mingua, não tem fases. Ele é sempre constante. A lua já mingua, não é? Tem um texto na palavra de Deus que diz, e eu acredito que está falando a respeito da ressurreição dos santos, que o teu sol jamais se porá e a tua lua jamais minguará. Dá para entender isso de duas maneiras. Quando diz que o teu sol jamais se porá e a tua lua jamais se minguará, comparando isso com outros textos da palavra, por exemplo, na Nova Jerusalém, onde diz que a gente não precisaria mais da luz do sol e nem mais da luz da lua, que o próprio Cordeiro seria a nossa luz. E isso é na ressurreição. Os anjos não precisam da luz do sol e nem da luz da lua, nem das estrelas, mas nós, os homens ainda em carne, precisamos desses governos, né? A terra precisa disso, mas na ressurreição não. Então, quando diz que a sua luz, o teu sol jamais iria se pôr e a tua lua jamais minguar, você pode entender duas maneiras. Que o teu sol jamais vai se pôr, ou seja, ele vai ser constante, e por isso que a lua não mingua. Ou seja, a lua estaria recebendo a luz do sol e quando o sol nasce e se põe, cria posições diferentes na lua, posições de iluminação, pontos de iluminação, sombras. Ou você pode entender que a lua tem a luz própria e quando o sol aparece, a luz do sol iluminando todo o dia, deixa a luz da lua fraca, transparente. E aí aquela luz do sol que estaria indo em direção para a lua faz o seu reflexo, não anulando o fato de que a lua tem luz própria. E quando o sol nasce, quando ele se põe, aí a luz do sol que é mais forte vai embora e a luz da própria lua fica mais acesa, porque agora não tem uma luz mais forte do que ela. Entendeu? Assim que eu compreendo, que pode ser compreendido também. Quando o sol aparece, nós não podemos ver as estrelas, porque eu acredito que elas são menores que a lua e que elas estão muito mais alto, então realmente não dá para ser visto. E a lua, mesmo de dia, ela ainda pode ser vista. São essas as questões, irmãos. Vocês entenderam as perguntas que eu quis deixar para vocês? Porque eu falei assim muita coisa, pode ser que perdeu as perguntas. Pergunta número 1. Como que pode pessoas de várias nações estarem vendo a mesma lua com as mesmas fases, sendo que a lua estaria recebendo a luz do sol? Como que pode isso? Como que pode a gente estar vendo a lua à noite, acesa, bem acesa, e pensarmos, ela está recebendo a luz do sol, mas a gente não vê nenhum raio de luz, não vê nada ao redor dela iluminado, como se o sol se ocultasse nas trevas, a luz do sol se ocultasse nas trevas e iluminasse somente a lua. Essa seria outra pergunta. O que me faz compreender é que a lua tem uma luz própria. Então, queria saber o que vocês têm a falar a respeito disso. E isso é interessante saber. Sabe por quê? Eu vou deixar isso para outro vídeo. Mas entendendo essas coisas e como elas funcionam, entendendo a verdade, porque quem não quer saber a verdade a respeito disso? Isso vai dar luz para a gente compreender profecias grandíssimas, como por exemplo, 2.300 tardes e manhãs, 1.335 dias. Você pode pensar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas sabia que tem? Tem. E eu vou falar para vocês em outro vídeo. Tá bom? Deixe os comentários, tá? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Yeshua.